Agora eu tenho uma questão que pede a média, moda e mediana numa distribuição de frequência, nesses dados aqui tabelados. Então, aqui eu tenho a idade de 40 sujeitos, né? E o número de sujeitos que se concentram dentro desses intervalos. Para calcular a média, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma distribuição de frequência. Aqui está as minhas classes, a frequência de cada um, né? Foi dado pela questão. A FAQ, que vocês já sabem extrair, né? Que é somando os elementos. Aqui eu tenho 2 elementos. Aqui eu tenho 2 com mais 11, eu tenho 13. Então, acumulativamente, né? O ponto médio, que é a soma do limite inferior mais o limite superior dividido por 2, eu já coloquei aqui. A frequência relativa, que é cada uma dessas frequências aqui dividido pelo total. 2 dividido por 40, 11 dividido por 40 e por aí vai. Lembrando que essa frequência relativa ela tem que dar 1, né? Que é o valor unitário 100%. O que vai ser a minha média? Vai ser exatamente o produto entre o ponto médio e a frequência relativa. Então, eu calculei o ponto médio, frequência relativa, multipliquei os dois, somei os elementos, né? Multipliquei um pelo outro, depois somei todos eles. E eu tenho que a minha média é de 47,5. Para calcular a minha moda, eu tenho que saber qual é a minha classe modal. A minha classe modal vai ser a classe que tiver maior frequência. Então, nesse caso aqui é 11, ó. Tá? O que eu tenho maior frequência é o 11. Então, eu venho para cá, essa é a minha classe modal. E eu vou calcular a moda dentro dessa classe, tá? Então, qual é a fórmula da moda? É o limite inferior mais a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência anterior sobre o D1 mais a diferença entre a classe modal e a frequência da classe posterior, vezes a amplitude. Então, eu já sei que essa daqui é a minha classe modal, porque aqui tem maior número de sujeitos. Então, quem é o limite inferior dela? 30. Mais a diferença entre a minha frequência da classe anterior. 11 menos 2, 9. Repete de novo 9. Agora, na classe posterior, eu tenho 10 sujeitos. 11 menos 10, 1. Vezes a amplitude. A amplitude é essa diferença entre o limite superior menos o inferior. É uma constante aqui nas classes. 40 menos 30, 10. E agora eu vou só operar. 9 sobre 10 vezes 10 dá 9, mais 30, 39. Essa é a minha moda. Para calcular a mediana, eu vou achar aonde é que está essa minha classe mediana, né? A classe que vai dividir, a porção do sujeito que vai dividir a minha amostra em 2 partes. Então, eu vou pegar esse 40 e vou dividir por 2. E aí, eu tenho que a minha mediana, ela está na classe do 20º elemento. Para achar a classe do 20º elemento, eu vou olhar para a FAQ. Aqui eu só tenho 2 elementos. Aqui eu tenho 13. Aqui eu tenho o 20, o 21, o 22 e o 23. Né? Eu tenho a partir do 13, né? Do 14 até o 23. Então, aqui passa pelo 20º elemento que eu estou querendo. Aqui não. Aqui só vai até o 13º. Mas aqui vai do 14º até o 23º. Então, o 20º elemento, que é o que eu estou querendo, ele está aqui dentro. Então, essa classe aqui é a minha classe mediana, tá? Como é que eu calculo a mediana? Limite inferior mais a posição do elemento, né? Que eu achei, menos a frequência acumulada da classe anterior, sobre a frequência da classe mediana, vezes a amplitude. Então, bora voltar para a classe, tá? Limite inferior, 40, mais posição do elemento, que é o n sobre 2. N porque foram 40 sujeitos aqui. 20, menos frequência acumulada anterior. Aí eu venho para cá. A frequência acumulada da classe são 23, a anterior 13. Então, eu coloco 13 aqui. Frequência da mediana, da classe mediana, 10. A classe mediana é essa, né, que está com o 20º elemento. Então, a frequência dela, 10. Vezes a amplitude. Amplitude, 50, menos 40, 10. Aí, aqui, corta, né? Divide 10 por 10 dá 1.
20 menos 13, 7. 40 mais 7, 47. Essa é a mediana.